Fala galera, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou resolver um exercício do Enem, né, de eletrodinâmica, né? Então, bora lá. Bom, a questão é essa daqui, pessoal. Um fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrentes em circuitos, né? Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 miliamperes. Tá? Qual é o valor máximo da tensão U para que o fusível não queime? Então, pessoal, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver aqui é o formato que esse circuito tem. Não é um formato muito comum, né, que a gente está acostumado a fazer no ensino médio, que são os circuitos, por exemplo, o paralelo, ele fica com um formatozinho assim, né? Você deve ter aprendido isso. O circuito em série, ele fica assim. Então, esse circuito, ele não tem muito dessas características. Então, a gente não consegue, só de bater o olho assim, de saber quais componentes, né, estão em série e quais estão em paralelo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai reorganizar esse circuito para que ele fique um circuito mais fácil de entender, tá? Como que eu faço isso? Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma maneira bem simples, que é o seguinte, aonde nesse circuito aqui a gente tiver três fios, tá vendo? Ou mais chegando aqui, ó, tá vendo? Nesse caso aqui eu tenho quatro fios se unindo aqui nesse nó, né? Então a gente vai marcando, né? Sempre que eu tiver três ou mais, tá? Então você vai marcando esses pontos e agora a gente coloca letras, né? As letras que vocês quiserem, por exemplo. Eu vou colocar aqui, ó, uma letra A representando o ponto onde o meu circuito começa e uma letra B aonde o meu circuito termina, tá? Aqui eu vou colocar a letra C e letra D, ok? Bom, feito isso, né? Agora é só a gente colocar esses pontos alinhados, né? Uma reta. Então a gente vai colocar aqui primeiro o ponto A, né? E o ponto B cá no finalzinho, porque é onde começa meu circuito, aqui no A, e é onde termina meu circuito aqui no B. Tá? Entre esses dois pontos, eu tenho que ter os pontos C, né, e D, ok? Bom, o próximo passo é bem fácil também, tá? Você vai pegar cada resistor, aí eu vou fazer um círculo aqui, ó, para eu não pegar o mesmo resistor duas vezes, tá bom? Então, todos os que eu pegar, eu vou fazer um círculo assim, só para eu saber que eu já peguei. Então, eu vou pegar um resistor de 60 ohms, que ele está ligado entre as letras A e C, tá bom? Então, você vai fazer aqui, ó. A e C, a gente tem um resistor aqui, ó, de 60 ohms. Então, vou colocar aqui o valor dele, ó. O valor eu vou colocar em preto. Então, vou colocar aqui, ó, 60. Deixa eu ver só como é que faz a letrinha aqui, beleza? 60 ohms, tá aqui. O segundo resistor, né? Vamos pegar esse cara aqui, ó, ou esse outro de 60, ele está ligado entre as letras C e B, tá? Então, eu vou colocar ele aqui, ó. C e B. Galera, muito importante, tá? Que os fios, eles não se cruzem quando você estiver fazendo esse desenho. Se por um acaso você perceber que um fio vai se cruzar, né? Que você vai colocar um resistor, ele vai se cruzar, você passa ele por baixo, tá? Passa ele por outro lugar. Mas não façam esses fios se cruzarem, porque senão confunde muito, tá? Aqui é um resistor de 60 ohms também, né? Que eu vou colocar aqui um valorzinho, beleza? E agora a gente vai colocar o resistor de 30. Perceba que esse resistor de 30 está ligado entre as letras C e B também, tá? C e B. Então eu vou passar por aqui, ó, sem cruzar, tá? Ó. Beleza. Esse é de 30, né? Então vou colocar aqui 30 ohms. Muito bem. Agora vamos pegar aqui da parte de baixo, ó. Eu tenho esse camarada aqui,
que está ligado entre A e D. Tá? Então, vou passar aqui por baixo. Ó. Entre A e D, e o valor dele também é um valor de 60 ohms. Aqui. Beleza. Agora eu vou pegar aqui um outro, ó, que é esse carinha aqui, de 120. Ele também está ligado entre A e D. Então, eu venho aqui, ó, vou puxar uma perninha aqui do A. E vou levar até o D. Sem cruzar, né? Preto aqui. 120 ohms. Beleza. E para fechar, pessoal, para fechar, eu tenho aqui ó, um resistor de 40 ohms. Ligado entre as letras D e B, correto? D e B. Então, vou colocar aqui, ó, que ele tem 40 ohms. Perfeito. Olha, quando a gente olha para esse circuito agora, né, a gente percebe que fica bem mais tranquilo, né? A gente tem basicamente dois circuitos, né? Nós temos esse circuito aqui na parte de cima, certo? E a gente tem esse outro circuito aqui na parte de baixo, né? Então, são basicamente dois ramos, tá? Fica bem mais tranquilo de analisar quando a gente está dessa forma aqui. A gente consegue perceber, por exemplo, que esse resistor de 30 e de 60, eles estão em paralelo. Esses dois aqui também estão em paralelo, né? Eu consigo ver que esses dois, juntamente com o de 40, né, estão em série, né? Esses dois aqui. Então, bem tranquilo quando a gente faz esse desenho aqui, tá bom? Bom, vamos desenhar aqui onde está o nosso fusível, né? Olha só, o nosso fusível está no mesmo fio que o resistor de 120 ohms, tá? Então, eu vou desenhar ele aqui, ó. Esse aqui é o meu fusível, tá bom? E o exercício ele já disse para nós uma informação importante, né? Que a corrente nominal que pode passar pelo fusível, né, é uma corrente de 500 miliamperes. Isso daqui, pessoal, a mesma coisa que 0,5 amperes, tá bom? 0,5 amperes. Então, se liga, ó. Aqui vai passar pelo fusível, então, uma corrente de 0,5 amperes. Como o fusível está em série com esse resistor de 120, quer dizer que pelo resistor de 120 também vai estar passando a mesma corrente, tá? Porque é um fio só, né? Não tem como a corrente se dividir ali. Se aqui está passando 0,5 amperes, aqui vai passar também. Bom, então perceba uma coisa, eu tenho o valor de I e eu também tenho o valor de R. Com esses dois valores, eu consigo calcular a tensão na qual esse resistor aqui está funcionando, tá? Então, a gente pode fazer esse cálculo. Você vai fazer, vamos lá, a fórmula é U igual a R vezes I. Então, a gente vai pegar U é igual a 120, que é o valor do resistor, né? Vezes a corrente que passa por ele, que é o valor de 0,5. E aí a gente vai ter aqui, ó, U igual a 60 volts. Beleza, então esse resistor aqui embaixo, ó, ele funciona com 60 volts. Aí, galera, como o resistor de 120 está em paralelo com o resistor de 60, quer dizer que o resistor de 60 também funciona com 60 volts. Tá? Aí, se eu tenho o valor de U, que é a tensão, e tenho o valor de R, aqui em cima agora, no resistor de 60, eu consigo determinar a corrente. Fazendo o seguinte cálculo, ó, I é igual a U sobre R. Tá? Então, ali eu vou ter 60 dividido por 60, né? Que vai dar 1 ampere. Então, aqui em cima, ó, no fio de cima, eu tenho uma corrente de 1, né? 1 ampere. Beleza? Então, tem uma corrente de 1 ampere passando aqui em cima e de meio ampere passando aqui embaixo. Aí, olha só, se liga. Quando essas duas correntes, né, que estão chegando aqui nesses dois fios, elas se encontram aqui no ponto D. Tá vendo? No ponto D, eu vou ter uma corrente de meio ampere se juntando com uma corrente de 1 ampere. Então, essa corrente aqui, ela vai virar uma corrente de
1,5 ampere. É só você somar, né? Elas se juntaram ali naquele ponto. Agora eu percebo, então, que a corrente que vai passar pelo resistor de 40 é uma corrente de 1,5 amperes, tá? Bom, agora dá para eu calcular a tensão, né? Eu tenho o valor de I, tenho o valor de R aqui no meu resistor, eu consigo calcular o U. Então, U é igual a R vezes I. Então, vamos lá. R, 40, I é 1,5. Quando nós multiplicarmos, nós vamos chegar à conclusão que esse cara equivale a 60 volts. Tá? Então, esse cara aqui trabalha com 60 volts. Então, se liga. A gente tem, então, ó, vou destacar aqui, ó, essa parte do circuito funcionando com 60 volts. Aí você vai falar assim, ah, mas é 60 em cima e 60 embaixo, não tinha que ser 120? Não, tá? Aqui se repetiu porque está em paralelo, mas quer dizer que esses caras aqui funcionam com uma tensão de 60, porque eles estão em paralelo, tá? Então, todo mundo aqui funciona, né? Essa parte do circuito funciona com 60 volts, tá certo? E esse outro pedaço aqui do circuito, ó, também funciona com 60 volts. O que eu posso dizer? Que essas duas regiões aqui, ó, em vermelho, elas estão em série, né? Elas estão uma seguida da outra. Então, basta com que eu some, certo? Eu vou somar, então, esses dois valores aqui, e eu vou ter uma tensão aqui de 120 volts nessa parte de baixo do meu circuito, tá? Como essa parte de baixo está em paralelo com a parte de cima, a parte de cima também funciona com 120 volts. Logo, a tensão total do meu circuito é uma tensão de 120. Lembra que não é 240, é igual eu expliquei aqui, ó, paralelo, né, ó, 60 em cima, 60 embaixo, total é 60. Então, se é 120 nessa parte de baixo do circuito, 120 na parte de cima, então nós temos uma tensão de 120 volts. Quer dizer, então, que a pilha que está ligada entre os pontos A e B do meu circuito, ela tem uma tensão de 120 volts. Aí eu vou marcar aqui a alternativa D, correto? 120 volts. Beleza? Pessoal, então é isso. Eu espero que tenha ficado claro aí para vocês. E a gente se encontra num próximo vídeo. Valeu, um abraço.